Bom, vamos agora então para o nosso próximo tema, que é inovação a serviço do Brasil. E tenho a honra de convidar para mediar essa conversa a minha colega de Bandeirantes, Adriana Araújo, que vai mediar esse papo, que já está subindo ali. Adri, bem-vinda. Ótimo dia. Será do lado de lá. Vocês sabem que a gente tem 2 palcos. Um painel que é um oferecimento da Qualcomm e também da BYD. A gente já vai vendo os nomes dos nossos palestrantes aqui na nossa tela. Peço que cada um se posicione abaixo de suas fotos conforme forem subindo. Portanto, para compor a mesa, Luiz Tonizzi, presidente da Qualcomm Latam. Aplausos, por favor. Também Alexandre Baldi, vice-presidente sênior da BYD Brasil. O prefeito do Recife, João Campos, também se junta a essa mesa para essa discussão. Por favor, aplausos. CEO da Magazine Luiza, Fred Trajano, por favor. E Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Aplausos para recebê-la também. Bom, mesa já composta. Adriana Araújo, a palavra é sua. Ótimo painel a todos e todas. Até daqui a pouquinho. Ah, tá aqui. Estou te procurando. Tudo bem. Agora sim, agora todos os meus excelentes debatedores aqui presentes, cumprimentando todos vocês, bom dia, é um prazer estar nesse evento, que reúne uma audiência qualificadíssima, que acorda cedo para pensar o Brasil. Obrigada, João, a todos do time Esfera, é um prazer estar aqui com vocês. Por favor, muito obrigada por estarem aqui. A vantagem, gente, de começar o segundo debate e vir depois do William Vac é que ele já fez o terrorismo do relógio. Então, está todo mundo ali sabendo que a gente tem que ser dinâmico. Ele faz o bad cop. E eu tenho essa missão aqui, da gente tentar abordar o maior número de temas possíveis dentro dessa perspectiva de inovação a serviço do Brasil, sendo bastante objetivo e que todos possam se colocar. Bom, eu já entrevistei a Dilma Rousseff e foi possível fazê-la ser objetiva, então acho que vai dar, viu, gente? Vamos lá. Olha só, rapidamente, trazendo alguns dados aqui para vocês, para a gente... ter uma foto de hoje, quando o assunto é inovação, e aí abrir a palavra para que a gente debata as iniciativas de vocês em cada área. O Brasil está numa foto que é a seguinte: 133 países, ranking de inovação global. A nossa posição é a 50. Perdemos uma posição no ano passado, mas desde 2020 a gente ganhou 12 posições. Se a gente quer pensar alto esse país, a gente tem que mirar o alto, o topo. E a gente está falando de Suíça, Suécia, Estados Unidos, Singapura, Reino Unido, o top 5 da inovação no mundo. O Brasil investe em China, não podia deixar de citar, o Brasil investe 1,3% do PIB em pesquisa, em desenvolvimento. É pouco comparado, claro, a esse time lá do top 5, dos primeiros no ranking mundial de inovação, mas somos líderes na América Latina e no Caribe. Então, eu vou começar pelo setor público e a gente depois faz essa mistura com a iniciativa privada, talvez esteja aí o caminho para a gente dar um salto na inovação da nossa economia. Prefeito João Campos, começo então, bom dia, bem-vindo, começo com você, acho que posso te chamar de você, né? Todos aqui que estão acompanhando esses debates sabem que empreender e inovar no Brasil é um esporte que não é olímpico, é maratona com obstáculos. Então, não preciso dizer isso para quem está aqui. Se na iniciativa privada é difícil, prefeito, como inovar na gestão pública? Qual o maior gargalo que você encontrou à frente da prefeitura, por exemplo? É uma mudança de cultura? O que é mais difícil? O que trava mais? Primeiro, bom dia a todos e a todas. Saudar aqui em nome de Ana Estela, de Fred, de Luiz, de Baldi, todos os painelistas, dizer que é uma alegria saudar João aqui, Camila. E, Adriana, você já perguntou, dizendo mais ou menos por onde eu iria. Eu acho que o grande desafio é uma mudança de cultura. A gente tem um desafio no setor público. Imagina a Prefeitura do Recife, a única pessoa que está ali com o prazo de validade é o próprio prefeito eleito, né? Então, 4 anos de mandato, e você tem um corpo de mais de 25 mil pessoas com estabilidade funcional, e você precisa fazer uma mudança de cultura. Mas é preciso ter a capacidade de inovar.
No meu caso, o grande diferencial da cidade foi ter escolhido um processo de vacinação para a Covid digital. Inclusive, aqui, em nome de Fred, eu agradeço a minha amiga Luísa Helena Trajano, que foi uma parceira fundamental. Com 15 dias de gestão, eu tomei uma decisão de que todo cidadão no Recife se vacinaria fazendo um agendamento com um dia, local e horário escolhido pelo cidadão em meio digital. Por quê? Porque a vacinação de Covid seria o serviço público mais utilizado de toda uma geração. O que é que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu sair de uma base de dados de 8 mil cidadãos com cadastro digital para hoje mais de 1.800.000, toda a população cadastrada, mais de 1.200.000 downloads do aplicativo oficial da Prefeitura, e a gente conseguiu, a partir daí, criar uma lógica, que eu queria chegar nesse ponto, de cidadão-centrismo. A gente precisa focar e colocar o cidadão no centro. Então, hoje, o que a gente tinha de um governo a 3 cliques, ele passa a ser um governo a 0 clique. O que é? Se eu tenho a linha de vida de cada cidadão, eu tenho os dados, e eu sei o que ele tem de direito, eu tenho que ofertar para ele o que ele tem de direito, sem ele nem reivindicar aquilo. Por exemplo, quando uma criança completa 3 anos de idade na cidade, a gente sabe que ela completou 3 anos. A gente sabe quem é o pai, mãe ou responsável. A gente manda uma mensagem de parabéns para ela no WhatsApp e diz que aos 3 anos ela tem que tomar tais vacinas em tais unidades e ela pode ir em tal dia e tal horário naquela unidade. Então, isso é você ter uma proatividade de você chegar na ponta sem a ponta necessariamente saber que tem aquele direito. Então, eu acho que a lógica é mudança de cultura e ter a capacidade de colocar o cidadão no centro, acima do interesse de um mandato, de um partido ou de um viés político. A gente tem que olhar em quem de fato importa, que é o cidadão. Já faço a conexão com a Ana Estela, que está à frente da digitalização da saúde, de tornar a saúde pública no Brasil digital. Quando secretária, que a gente vai ter a saúde digitalizada, o serviço público na mão do cidadão e na mão de todos os cidadãos, para que a tecnologia, de fato, chegue a todos e não seja mais um fator que segregue, que afaste as pessoas, que divida as pessoas pela classe social. Muito bom dia. Bom dia. Adriana, a todos os painelistas aqui, prefeito João Campos e Luiz, Fred, Alexandre. Eu queria, antes de responder, agradecer muito ao convite para estar aqui hoje e agradecer de forma especial a CEO do Grupo Esfera, Camila Camargo Dantas, e Aninha Funaro, que admiro muito, ambas, e, junto com elas, cumprimentar também o João Camargo. Bem, Adriana, eu acho que algumas coisas importantes a pontuar. O Brasil, o desafio da transformação digital na saúde pública é um desafio imenso, porque a gente tem um sistema público de acesso universal para mais de 200 milhões de habitantes. Então, e temos um sistema que cresceu em termos de sistemas de informação, né? O DataSUS já criou mais de 400 sistemas de informação. E cada sistema acompanha uma ação diferente. Então, a opção que nós fizemos, a partir da criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital, que é uma secretaria nova, criada em 2023, foi de estabelecer uma plataforma de interoperabilidade, através da qual a gente está fazendo um data lake, um ecossistema de dados que se espelham, que se colocam em 3 interfaces de disseminação dos dados e informações de saúde. A primeira delas é o Meu SUS Digital. Então, para responder a você, é o Meu SUS Digital que está trazendo para o cidadão os dados de saúde, os seus dados de saúde na palma da sua mão. Eu não sei quem dessa plateia tem o Meu SUS Digital baixado no seu celular, até gostaria muito de saber quem tem, quem conhece. Plateia? Dá para aumentar bem, né? Dá para aumentar bem. Aumentar bem. Ele é um aplicativo que, hoje, nós já estamos começando a interoperar os dados da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a ideia é que a Rede Nacional de Dados de Saúde e o Meu SUS Digital espelhe os dados de saúde de todos os cidadãos no seu próprio celular, possa caminhar com ele, se ele vacinou, se ele recebeu um atendimento, os exames que ele fez. E nós estamos nos preparando por estar adotando um padrão de troca de dados em saúde, que é o padrão recomendado pela Organização Mundial da Saúde,
padrão FHIR para troca de dados em saúde. E nós, em breve, vamos ter o International Patient Summary. Então, com o QR Code que estará no meu SUS digital, o cidadão, se fizer um atendimento fora do país, poderá também dar acesso a dados importantes, como alergias, medicamentos que ele usa, doenças crônicas, para ter um atendimento com continuidade e mais seguro. A gente está falando num prazo disso? Tem um prazo, secretária? Isso já está ativo, está em andamento. O que falta é a gente fazer com que mais cidadãos baixem o meu SUS digital e que a gente amplie a descarga de dados do setor privado, principalmente na Rede Nacional de Dados em Saúde. No setor público, estamos avançados, já temos 2,7 bilhões de dados na Rede Nacional de Dados em Saúde. Bom, a gente está falando de modernizar, digitalizar a gestão pública, de infraestrutura digital. Já passo aqui a palavra para o Luiz Tonizzi, porque, citando, inclusive, uma colocação da governadora Raquel Lira, que disse que a gente tem que pensar não de 4 em 4 anos, mas pensar uma política de médio e longo prazo. Então, Tonizzi, eu queria saber de você como lidar com essa dificuldade que nem sempre os projetos são pensados para um Brasil que precisa seguir a longo prazo, e como aproximar, fazer essa parceria do público com o privado, sendo que o investimento privado tem que aumentar, mas, muitas vezes, o público é um sócio pesado, o Estado é um sócio pesado demais. A gente está falando num contexto de reforma tributária para ser regulamentada, sem a certeza de que vai, por exemplo, não ter o equilíbrio tributário que se promete, que seria um projeto equilibrado. Como é que você vê essa situação de aproximar o público do privado com esse sócio, às vezes, que pesa no bolso do setor privado? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Agradecer a Camila e o João pelo convite. Eu vou dar uma perspectiva um pouco fora só do Brasil para trazer o contexto do Brasil. Se você pega... Acho que tem 3 coisas fundamentais que a gente precisa para a inovação. Um é capital humano. Para você inovar, você precisa de gente para inovar. Mais do que a gente fale do AI, você ainda precisa de gente para criar o AI. Segundo, você precisa do capital financeiro, né? E terceiro, você precisa de regras, né? Se a gente olha países, a gente é uma empresa americana, se a gente olha os Estados Unidos, ou mesmo a nossa operação na China, são operações, do ponto de vista de país, desreguladas. O que eu chamo de operações desreguladas? O Estado tenta cada vez menos interferir no que você está criando de tecnologia. Imagina que a gente investe 20% do nosso faturamento, de 20% a 25% por ano em P&D. São 10 bilhões de dólares de P&D por ano. Estaríamos falando de 60 bilhões de reais por ano de investimento de pesquisa e desenvolvimento. Com isso, nós somos, hoje, entre a primeira e a segunda, dependendo do mês, empresa de patentes do mundo. A gente tem mais patentes que a própria indústria farmacêutica, onde a gente vende o licenciamento dessas patentes e a gente fatura em torno de 6 bilhões de dólares só de patente por ano para o uso das nossas tecnologias. E aí a gente cria também um mercado. Estamos aqui, o meu amigo Baldi sabe, estamos na indústria automobilística na China, com a própria BYD, enfim, indústria. Estou com o meu telefone aqui da Motorola, exatamente fazendo tradução dessa reunião, e no final ele vai me dar um resumo. Se você regula, você não inova. Quando a gente olha um pouco o que está rodando no PL, no Senado hoje, o Brasil tentando controlar a inovação. Um pouco até, eu acho, do restício aí das mídias sociais e tudo isso. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar em como não regular para que o Brasil possa inovar. E o Brasil inovando, a gente possa conseguir estar em, pelo menos, igualdade com os outros do ponto de vista regulatório. Segundo, o Brasil forma de 30 a 40 mil engenheiros por ano. A Índia forma mais ou menos 200 mil engenheiros por ano, e a China por volta de 600 a 650 mil engenheiros por ano. A população da China não é 12 vezes a população do Brasil, e a população da Índia tampouco 7, 8 vezes a população brasileira. Ou seja, nós temos um déficit de pessoas para inovar. Então, a gente tem menos pessoas formadas para criar um ambiente onde você possa criar tecnologia. O Brasil excesso de regra, falta de gente preparada. Basicamente, são 2 coisas. E terceiro, capital. Eu estou falando, os capitais, eu acho que a matriz econômica brasileira não é voltada muito para esse
campo a gente está pensando mais no meio físico, exporto minério, exporto petróleo, exporto, enfim, frutas, comida, né? Mas a gente não exporta tecnologia, a gente compra tecnologia, né? A gente é um grande consumidor de tecnologia, mas a gente não é um grande inovador e criador de tecnologia. Já vou passar para o Baldi nesse ponto. Como é que a gente sai dessa posição de um país que vai montar produtos, mas com a tecnologia que vem de fora, sair desse papel de consumidor, comprador de tecnologia, para, de fato, um polo que gere inovação, que produza, que é o ponto que o Tonizzi acabou de trazer para a gente. Vou citar um estudo, inclusive, do Instituto Esfera, que analisou, se debruçou aí sobre as assimetrias das relações econômicas Brasil-China, e que apontando o grande potencial que existe, mobilidade elétrica, infraestrutura digital, mas o risco de que não haja, de fato, uma transferência de tecnologia e esse salto que o Tonizzi acabou de pontuar que a gente precisa dar. Como é que a gente foge dessa armadilha para sair desse lugar de consumidor apenas? Bem, bom dia, Adriana, bom dia a todos, bom dia ao Grupo Esfera, agradecer ao João Camargo, a Aninha, Camila, cumprimentar a todos, aqui o João, o Fred, o Luiz, a Ana, agradecê-las por compartilharmos este momento e dizer, o Brasil, como disse o Luiz, ele tem que criar regras claras, marcos regulatórios sólidos e duradouros, para que ele possa convencer ao investidor estrangeiro de que a nossa política de marco ela é sólida e imutável, para que ele entenda que o capital dele tem risco, como todo e qualquer local de qualquer país do mundo, mas ele tem um viés de prazo para ter esse retorno. Porque quando a gente começa a discutir, a rediscutir, e quando a própria política, aqui esteve há pouco o presidente da Câmara, Hugo Mota, de que haja um tensionamento político, ele por si só já provoca uma insegurança nessa questão de estabilidade para o investidor estrangeiro. Aqui o Luiz bem disse, nós somos um país extremamente consumidor e ávidos por tecnologia. Não há qualquer ponto de diferença, porque a BioID escolheu o Brasil, porque o brasileiro ele é ávido por tecnologia e pela inovação. Como a gente pode utilizar a tecnologia, já que a gente, por exemplo, investe milhões todos os meses para a compra de dados, para uso dessa informação, para a gente poder mapear a jornada dos consumidores, para atraí-los aos nossos produtos. Então, quanto que nós não investimos e quanto que nós não nos propusemos a poder buscar esse consumidor que está por toda parte do Brasil, sendo que o setor público tem diversas matrizes que têm uma capacidade de inovar e de criar esse mapeamento de dados para que ele possa servir ao setor privado nessa parceria, ao qual a gente consegue, com marcos claros, com um regulatório efetivo, com um jurídico cada vez mais consistente, para que a gente possa dizer, o público e o privado no Brasil, eles andam a ponto que não se atrapalham, se convergem, que é onde a gente está cansado de dizer. Se o setor público brasileiro não atrapalha, o setor privado ele voa. E, nesse aspecto, o próprio investimento ao qual a BioID se propôs a fazer no Brasil é uma grande vertente. As nossas baterias, nós somos o segundo maior fabricante de baterias do planeta. Elas são de quais matrizes? De minerais que, essencialmente, são encontrados aqui na América do Sul e, inclusive, aqui no Brasil. E por que nós nunca nos preocupamos a processar e enriquecer esses minerais, já que nós temos essa vocação natural, como diz aqui o Luiz, como diversos outros, mas nós nos preocupamos a extraí-los e a exportá-los para que outros países, como a China, que extrai quase 90% de algumas terras raras, que, inclusive, hoje é uma questão geopolítica de preocupação global e que pós-pandemia foi muito mais, mas que não nos torna competitivos. Então, nesse aspecto, a gente precisa promover essa política de planejamento, de regra clara, para que a gente possa fazer com que o investidor, e, sobretudo, essa relação diplomática, quando há transferência de tecnologia, a China permitirá para que as companhias chinesas invistam na transferência de tecnologia para produzir, seja nesse processamento de terras raras e minerais críticos, seja para que a gente possa fabricar, a título de exemplo, baterias que são hoje, temos em torno de 22% desse market share global aqui no Brasil. Então, por isso que essa relação diplomática, essa questão de geopolítica, ela é fundamental nesse momento, mas o marco para que um país, claro, tenha na relação de público e privado, eu acho que ela é essencial. Trajano, já te passo, porque os dois citaram o temor do excesso de regulação, que pode ser um freio de mão puxado aí nessa corrida pela inovação. Quero te ouvir sobre isso, sobre inteligência artificial, que tem uma comissão na Câmara para começar a discutir esse assunto.
por onde a gente caminha. O Tonis tem falado bastante também que o homem tem que estar no comando, mas ele não pode estar amarrado por regras rígidas demais, mas também é um mundo muito novo que você não pode partir para um liberou geral. Como é que encontra esse equilíbrio? Primeiro, bom dia, bom Adriana, Baldi, Luiz, Ana, João. Prazer estar aqui como único representante da empresa brasileira falando de inovação, que eu acho que isso mostra, sim, né, a importância de a gente tirar esse complexo de vira-lata e saber que a gente aqui no Brasil tem capacidade de tecnologia. Formamos poucos engenheiros, mas são excepcionais do ponto de vista de qualidade técnica. Todo mundo fala que a mão de obra aqui. Temos 3.000 engenheiros no Magalu desenvolvendo tecnologia. Hoje, 50 bi dos nossos 70 bi vêm do online, que a gente começou isso 24 anos atrás. Temos um influenciador digital com 35 milhões de seguidores, que é a Lu do Magalu, que só perde engajamento para o João aqui, que ele é um craque no social. Eu acho assim, eu vou falar um pouquinho, assim, numa perspectiva, eu concordo que o governo tem que regular, mas o governo tem que ter um planejamento estratégico, algum nível de regulação tem que ter. Porque o que está acontecendo hoje é um neocolonialismo, a gente não está exportando dado, a gente está doando dado. Né? O ChatGPT hoje são 850 milhões de pessoas usando no mundo e 90% dessas pessoas estão fora dos Estados Unidos. E o Brasil é o quarto país que mais usa ChatGPT. Primeiro Índia, depois Estados Unidos, depois Brasil e Indonésia. Quando a gente usa, e quando o brasileiro põe esse dado lá, muitas vezes até pagando para botar o dado, ou as empresas estão usando as APIs da OpenAI, está pagando para colocar o dado, eu não estou nem exportando o dado. Antes eu exportava a matéria-prima, que é o pau-brasil, e trazia o móvel. Eu exportava o café e trazia o Nespresso. Hoje a gente está doando o dado e comprando modelos sofisticados e tecnológicos de fora. Então, nós temos que ter uma política nacional de preservação de dados. E a gente fala de não regular, mas o governo americano regulou o dado. E hoje tem o Cloud Act americano de 2018. Se o governo exigir os dados, mesmo os dados que estão hosteados no Brasil, nas clouds americanas, essas empresas são obrigadas a passar esses dados para os Estados Unidos. Você está falando de termos aqui tecnologia nacional para alcançar uma soberania de dados? Exatamente. É isso? O governo tem que ter política pública e tem que entender que quem não controla seu dado não controla seu futuro. Algum nível de visão estratégica para o Brasil, para as empresas brasileiras, é extremamente importante para a gente ter o controle do nosso futuro e para a gente realmente ter capacidade de desenvolvimento tecnológico. Né? Então, há convergência aqui com o Trajano ou não, Tonizzi? Total. Tem os grandes países do mundo que eles têm feito, quando eu falo de regulamentação, na regulamentação interna. Se você chega a ponto de você quer regularizar todas as aplicações, imagine AI, vai começar a aparecer... Hoje você entra na Apple Store, na sua loja do iOS, ou na Microsoft, na Store da Microsoft, você baixa lá um monte de aplicação. Quais que vão ser as aplicações de AI do futuro? Não sei. Vai aparecer uma para o setor X, para o setor Y, para o agro, vai ter um monte de aplicação de AI. Quem vai fazer essas aplicações? Basicamente o local. Agora, imagine se você tentar controlar toda essa inovação. O que você tem que ter deixa fazer, né? E depois a gente vai começar a olhar qual é a linha de corte. O que o Trajano tem falado tá bom, mas esse dado pertence ao país. Eu acho que o dado nem pertence ao país, o dado pertence à pessoa. A pessoa. Ou à empresa. Né? A gente tem um projeto, por exemplo, na Arábia Saudita com a Aramco, onde ela disse, eu não quero o meu dado exposto numa nuvem, nem de uma empresa chinesa e nem de uma empresa americana, porque os dois países têm a mesma regra. E veja bem, eu sou de empresa americana, mas são regras de país. Mas eu acho que aquele dado pertence ou ao consumidor ou à empresa. Então, nós estamos falando a mesma coisa, só que você, por outro lado, não pode chegar e falar, regula, sufoca, não tem área, o cara não consegue criar. É disso que nós estamos falando. Tem dado que é dado do país, por exemplo, os dados do SUS são dados do país, os dados do INSS são dados do país. Então, a gente também tem a questão do dado do país. Tem muitos dados, CNH digital, documentos, CPF. Tem parte de um dado pessoal que vira um dado coletivo, né? Que vira um dado de política pública, de gestão. E vou além do dado, a gente está falando de AI, você me perguntou de AI. A gente hoje, daqui a pouco a gente vai estar falando mais com o ChatGPT do que um colega do lado. Pensa na questão do apagão cultural que pode ter se esse modelo tem viés cultural que não é o cultural do seu, ou mesmo da linguagem. Né? Então, eu acho sim que tem que ter uma discussão do ponto de vista federal para a gente ter um plano estratégico. Tem o PEBI aqui, inclusive, o Silvio Meira, que é um pernambucano, que é nosso conselheiro também, muito próximo do João também, é um dos
incentivadores, nós temos que ter uma visão e um plano estratégico. Não é simplesmente Estado não entra em nada, não tem, a gente precisa disso, porque senão não vai ter inovação no nível nacional. Bom, a gente está falando de digitalizar a gestão pública, a saúde, prefeituras, as empresas inovarem mais, terem um ambiente que propicie mais inovação, mas a gente precisa digitalizar as pessoas. E digitalizar não no sentido de somente fazer a tecnologia chegar à mão dessas pessoas, mas de uma consciência, de uma educação para esse mundo novo. A gente já citou aqui mão de obra, qualificação profissional. Quero passar para o João, ouvir a Ana Estela também sobre isso. Como qualificar quando a gente sabe que a gente tem um gap educacional no nosso país muito grande? Quanto nas avaliações internacionais, a gente está levando nota baixa no básico da matemática e da língua portuguesa. Como é que você vai criar uma mão de obra criativa, inovadora, digitalizada e um cidadão que entenda tudo isso? Trazer alguns pontos aqui. A gente tem, lá no Recife, uma estratégia de consolidação de uma cidade digital, então a gente já tem um ecossistema muito forte. E o primeiro grande pilar foi de formação, de capital humano. Nós temos hoje um maior programa de formação do Brasil, de ensino superior em tecnologia, e com a diferença. A gente trouxe as universidades e trouxe o mercado para construir, junto com a prefeitura, um currículo que garanta emprego e mão de obra qualificada para o mercado. Então, hoje, a gente forma mais de 2.000 jovens que vieram de escola pública no ensino superior, com um modelo de tecnologia parecido com o de medicina, que ele tem uma residência. Então, vamos lá. A Accenture tem lá 3.000 funcionários no Recife. Então, uma dessas turmas, um dia por semana, você tem uma aula dentro da empresa, embarcado na empresa, tudo custeado pela prefeitura. O que é que acontece? A gente tem uma formação de 2 anos e meio, e 65% da turma sai empregado depois da formação, a um nível superior, e a gente tem 83% da turma entra com uma renda média familiar de 3 salários mínimos, e, ao se formar, eles duplicam a renda média da família. Então, a gente está falando de um programa de impacto na economia muito grande e de um impacto social extraordinário. Então, tem que ter um amplo programa de formação de mão de obra no Brasil em tecnologia. Então, isso é fundamental. Segundo ponto, só dando uma colaboração aqui. Muitas vezes o Brasil se apega ao miúdo, ao pequeno, e esquece do macro. Você cria um excesso de regulamentação, de trava, que impede a inovação, e você esquece do estratégico. Então, você se amarra numa burocracia que trava a empresa e você esquece de pensar em soberania, em algo maior. Então, por isso, eu sou de uma tese, fiz isso no Recife, tudo que eu pude fazer para desburocratizar, para tirar a marra na legislação, eu fiz. Então, hoje lá a gente tem, por exemplo, sandbox regulatório, a gente faz contratação por inovação aberta, a gente consegue fazer mecanismos que são extremamente desburocratizados, mas são estratégicos para a cidade. Então, é fundamental pensar nisso, formar capital humano e levar, vou terminar dizendo isso, toda essa matriz vai precisar ser revisada na educação básica. Não adianta só você garantir uma alfabetização em português e matemática, você precisa fazer um letramento digital, você precisa trazer isso para o currículo de sala de aula, para a gente garantir competitividade de uma geração futura, e, para isso, a gente vai ter que ter uma revisão grande dentro de sala de aula. Eu quero seguir nesse tema ouvindo todos vocês, porque eu acho ele muito crucial, porque o Fórum Econômico Mundial desse ano já apontou que a inteligência artificial vai criar 170 milhões de oportunidades de trabalho e eliminar 92 milhões de postos. Então, vai criar mais do que destruir postos de trabalho. Porém, será que vai criar postos que nós estaremos preparados para ocupar? A gente vai ter aí uma janela em que vai faltar o funcionário qualificado, tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública. E aí, Ana Estela, começo por você para depois ouvi-los. Como é que a gente faz o serviço público, o servidor público, se tornar um servidor mais qualificado, uma vez que a gente está se debatendo com reforma administrativa citada há pouco pelo presidente da Câmara e não conseguimos avançar? Como é que a gente vai ficar competitivo dentro da gestão pública para ter um servidor que seja qualificado, que tenha competição, que tenha estímulo para se aprimorar com todas essas dificuldades de modernizar o serviço público? E, na sequência, a gente fala disso na iniciativa privada. Ok. Olha, Adriana, eu acho que a gente, às vezes, tem uma visão um pouco pré-concebida e pré-conceituosa com o servidor público, né? Eu acho que o setor público no Brasil tem feito muita diferença, tem inovado,
nas áreas que eu atuo, eu assisto e vivencio isso, atuo na educação, na saúde, e vivencio isso muito fortemente. Eu acho que a gente tem vasos comunicantes mais do que a gente imagina. Eu sempre trabalhei na educação, trabalho na saúde, muito integrada com universidades públicas. A nossa rede de universidades públicas é maravilhosa. Eu queria dar um testemunho, visitei o Porto Digital, visitei João Campos, e o que ele tem feito em termos de transformação digital é maravilhoso, como Luísa Trajano também, né, com agora a infraestrutura digital brasileira. Assino embaixo de tudo que você falou, Fred, concordo plenamente, e o governo federal está tendo essa visão. Não só tem um plano brasileiro de inteligência artificial, como está procurando uma soberania digital, uma governança de dados, uma infraestrutura pública para a governança de dados. Agora, a gente compete em desvantagem, mas isso não deve nos fazer desanimar e sair da trilha, né? Mas, então, eu acho que o servidor público ele inova, ele avança, ele tem vasos comunicantes com a universidade, a gente traz consultoria, a gente traz uma série de grupos para trabalhar, porque cada vez que a gente cria uma política nova, a gente precisa desses expertises com os quais o setor público interage com o privado, interage com a academia. Então, eu acho que a gente devia recortar menos a gente deveria marcar menos essa divisão público e privado, porque caminham juntos e precisam caminhar juntos. De outra forma, a gente não vai avançar, né? Temos 3 minutinhos para eu passar aqui a palavra. Vou começar pelo Baldi. Bem, eu acho, Adriana, que o setor público tem servidores excepcionais. O grande problema do setor público são aqueles que são os transitórios, porque que são as políticas de governo e não de Estado, não permitem que a gente consiga conjecturar tudo o que o setor público tem de potencial. Como disse aqui o João, você tem um prefeito fantástico, faz uma administração maravilhosa. Aí, com 7 anos e poucos meses, ele tem que deixar para pensar no futuro dele, e aí o sucessor vai lá saber como será. Então, nessa transição, nós temos uma completa, né, mudança de trajetória. E aí você perde todo esse planejamento que foram feitos em 7 anos e poucos meses, e aí acaba que o Estado brasileiro vive projetos de governo a cada 4 ou 8 anos, e os estados brasileiros da mesma forma, e os 5.570 municípios da mesma maneira, e acaba com que não há convergência entre o público e o privado, porque nós nunca sabemos o que é planejamento. Ter um marco claro, regulatório, e um planejamento efetivo para que a gente aproveite um volume de servidores que são, de fato, de muita qualidade, mas que muitas vezes produzem aquilo que não é levado adiante, porque não é um projeto de Estado. Trajano. Eu queria complementar o que a Ana falou, assim, das coisas funcionam também, se a gente fica aqui com um gostinho de que nada funciona. Eu acho que o Galípolo vai falar aqui logo depois, no próximo painel, e esse ano nós tivemos, essa semana teve o lançamento do Pix automático. Eu acho que o Pix é um exemplo clássico de inovação brasileira do setor público, em parceria com o privado, de certa maneira, porque houve um apoio, que funciona, né? Eu tive ano passado visitando o Pix da Índia, e o nosso sistema é muito superior, o nível de adoção, o quanto de custo que isso tirou, por exemplo, do meu setor do varejo, hoje tem quase 30%, 40% do meu movimento vem do Pix, o quanto que isso tirou de complexidade de todo o processo do sistema bancário brasileiro. Então, acho que temos excelentes exemplos. A tecnologia toda desenvolvida dentro do Banco Central, tecnologia própria do Banco Central. Acho que tem excelentes exemplos de que, sim, tem sim capacidade, basta boa vontade, uma visão clara, mas, de fato, o Brasil precisa de um plano de governo. Tonizzi, a gente tem essa razão para ser otimista, olhar o copo mais cheio do que vazio? A gente tem, mas se a gente continuar trabalhando, obviamente, nos problemas, a gente tem que pensar nessa parte da regulação ou dessa desregulação em alguns setores. Se você não inova, você não vai ter as próximas trillion-dollar companies ou as startups, os unicórnios que a gente espera no mundo da AI. O mundo da AI vai mudar totalmente como você pensa sobre a interface humana. Hoje a gente está falando de homens, a gente está trabalhando que até daqui a 3 anos você vai começar a ver humanoides que têm uma capacidade neural 10 vezes a do ser humano. Eu não estou falando de coisa de 10 anos, estou falando de coisa que vai aparecer daqui a 3 anos. Como isso vai impactar o setor público, como vai impactar o setor privado, como isso vai impactar a produtividade, a competitividade das empresas. Qual vai ser o tema do Brasil? Então, qual é a visão do Brasil sobre a inovação? A inovação não é criar software só, não é criar um aplicativo, né, para consumir alguma coisa. A inovação vai muito além disso. Então,
a gente tem que pensar como o Brasil vai querer fazer uso dessas tecnologias. Você vê a guerra hoje, é drone. Você vê de guerra da Ucrânia alguém falando de militar realmente no campo, é drone que vai de um lado para o outro. O que é drone indo para um lado para o outro? Visão computacional. O que é visão computacional? AI. Né? Então, de novo, eu acho que o Brasil tem que ter a sua visão de o que quer fazer com a inovação, desregulamentar na base e regulamentar o uso. Cumprimos o nosso tempo, mas 2 minutinhos a gente tem para estourar 2 minutinhos. Então, eu preciso que vocês me digam uma direção. Para esse futuro chegar, em poucas palavras, qual é a direção que vocês colocam para a gente finalizar aqui? É como se fosse o desafio do destravar o freio de mão, tirar o freio de mão dessa economia gigantesca que é o nosso país, no caminho da inovação. Quais são as palavras-chave para todos vocês? Tonise, você conclui e eu passo para os outros. Educação. Educação. Baldi. Planejamento. Trajano. Estratégia. João. Formação, desburocratização e investimento rigoroso em inovação. Anistela. Soberania digital. Pronto, estão aí os tópicos, o caminho, a trilha. Boa caminhada para todos nós.